13 pessoas já morreram nos tumultos provocados pelos traficantes no Equador. Brasileiro foi sequestrado e presidente Lula convocou Polícia Federal à disposição para ajudar o país vizinho a enfrentar onda de violência. Prefeitos do Rio denunciam esquema de milicianos que exigem propina para liberar a realização de obras. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, diz que a concessionária Enel deveria sair da cidade diante de tanta demora para atender consumidores. Aumentaram reclamações contra motoristas de aplicativo que pedem adicional para ligar o ar-condicionado. Um ano depois de declarado estado de emergência, garimpeiros voltam à terra Yanomami e indígenas sofrem piores consequências. Secretário de Estado americano Antony Blinken só vê paz no Oriente Médio com criação de um Estado palestino. E pela 7ª vez seguida, a Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, foi eleita a praia mais bonita do mundo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Equador vive clima de tensão, insegurança e desespero após os grupos criminosos travarem uma batalha armada com forças militares. Pelo menos 13 pessoas morreram e 70 foram presas. Hoje, o presidente equatoriano Daniel Noboa disse que o país vive um estado de guerra. As cidades equatorianas vivem dias atípicos. Aulas de escolas e universidades foram suspensas. Comércios foram fechados e as ruas ficaram completamente vazias. Em Quito, centenas de militares realizam a segurança nas ruas ao redor do Palácio do Governo. Já o Parque La Carolina, ponto turístico da cidade, ficou vazio. Na cidade de Guayaquil, poucos carros passaram pelas ruas nesta quarta-feira. E as lojas nem abriram as portas. A cidade é a sede do canal TC Television, que foi alvo de uma invasão criminosa nesta terça-feira. No norte do país, carros foram incendiados. Em entrevista a uma rádio, o presidente do país, Daniel Noboa, disse que para os criminosos seria interessante que o governo classificasse as 22 facções que atuam no país como organizações criminosas e não como terroristas. Noboa também declarou que o país está passando por um estado de guerra e, nesse caso, se aplicam outras leis e se aplica também o direito humanitário internacional, que é diferente do direito comum do Equador. Noboa afirmou que o país vai começar a deportar estrangeiros presos em cadeias do Equador. A medida é uma tentativa de reduzir o tamanho da população carcerária. Tudo isso é reflexo de uma crise de segurança que começou com motins em prisões. Houve fuga de criminosos, ataques a delegacias e sequestro de policiais. Pelo menos 130 agentes penitenciários e outros funcionários foram mantidos como reféns por detentos nesta quarta-feira, em pelo menos 5 prisões do Equador. A crise no país começou segunda-feira após a fuga da prisão do criminoso José Adolfo Mácias, conhecido como Fito. Ele é chefe dos Los Choneros, uma das facções criminosas mais temidas do país. O governo disse que a violência é uma reação ao plano de Noboa de construir uma nova prisão de alta segurança para os líderes de gangues. Devido aos últimos acontecimentos, o presidente Noboa decretou estado de exceção, primeira medida de endurecimento do regime. Assim, um toque de recolher passou a vigorar e foram impostas restrições a direitos de reunião, de privacidade, de domicílio e de residência. Além disso, as forças militares também foram autorizadas a irem para as ruas apoiar o trabalho da polícia. No início da noite de hoje, o Mercosul declarou apoio ao governo do Equador e ainda condenou a violência do crime organizado. O presidente Lula colocou a Polícia Federal à disposição do Equador para o combate aos traficantes.
Hoje foi dia de muitas reuniões e uma das notícias que mais preocupou é o sequestro de um cidadão brasileiro que mora em Guayaquil. Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniram na manhã desta quarta-feira para discutir a crise de segurança deflagrada no país vizinho. O Palácio do Planalto e o Itamaraty estão preocupados de que a escalada de violência no Equador atinja brasileiros que vivem no país. Outra preocupação é quanto ao sequestro do brasileiro Tiago Alan Freitas, de 38 anos, em Guayaquil. Paulista, Alan mora no Equador há cerca de 3 anos, onde tem uma churrascaria. O filho do brasileiro chegou a postar um vídeo nas redes sociais fazendo um apelo. Segundo o jovem, os criminosos pedem um resgate de $3 mil. Meu pai foi sequestrado pela manhã. Já enviamos todo o dinheiro que tínhamos. Não temos mais. Por isso, recorro a vocês. Ajudem-me com o que tiverem. Qualquer valor é muito bem-vindo. Que seja $1 ou $2, porque precisamos de verdade. Estamos desesperados e não temos o que fazer. Já pagamos $1.100, mas estão pedindo $3 mil. Recorro a vocês para que ajudem. Muito obrigado. Recorro a vocês para que ajudem. A Embaixada do Brasil em Quito disse que monitora a situação do brasileiro Tiago Alan Freitas, que, segundo familiares, foi sequestrado por criminosos no país. Além disso, o Itamaraty conduz uma apuração junto à polícia e ao governo local. O Ministério das Relações Exteriores também estuda formas para a repatriação dos filhos de Tiago. A diplomacia entrou em contato com uma amiga da família que ficou responsável pelos filhos do brasileiro. Mais cedo, o Itamaraty divulgou uma nota afirmando que o governo brasileiro acompanha com preocupação e condena as ações de violência conduzidas por grupos criminosos organizados em diversas cidades do Equador, além de prestar solidariedade ao governo e ao povo equatoriano. A Colômbia, o Chile, a Venezuela, a República Dominicana e os Estados Unidos também expressaram apoio a Quito e rejeitaram a violência. Um dos irmãos do brasileiro Tiago Alan Freitas informou agora à noite que ele foi libertado pelos sequestradores. Segundo Eric Lohan Vieira, ele está bem. Em nota, o Itamaraty informou que recebeu a notícia da libertação pela família e tenta a confirmação com as autoridades policiais do país. No Rio de Janeiro, quem passou a incomodar mais do que o normal foram os milicianos. A existência deles não é novidade, mas agora foram denunciados pelo esquema em que exigem propina para liberar a execução de obras. O prefeito Eduardo Paes engrossou o coro de socorro. Em poucos dias de 2024, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, trouxe à tona uma denúncia que recebeu de diversos prefeitos do Rio de Janeiro. Segundo esses prefeitos, não é possível colocar placa de obra informando os valores do empreendimento, pois quando fazem isto, a milícia obriga as empreiteiras a pagarem taxas abusivas. E quando elas se recusam, os criminosos mandam roubar o material da obra e fazem ameaça de vida aos funcionários. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também denunciou uma ação do crime organizado que está acontecendo nas obras do Parque Piedade, na zona norte do Rio. Isso é inaceitável. Eu acho que chegou a hora da sociedade, talvez essa hora já tenha até passado, né? Mas da gente dizer esse baixo, mas eu olho com esperança o momento que a gente está vivendo no Rio, eu olho com esperança o trabalho do Ministério da Justiça, do Governo Federal, da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro, para que a gente acabe com esses grupelhos que acham que mandam na cidade. O crime estaria cobrando R$500 mil de uma empreiteira para permitir o andamento das atividades. O parque está sendo construído no local onde funcionava a Universidade Gama Filho. E os prédios estavam abandonados desde 2014 e acabaram implodidos em novembro de 2023 para a construção da área de lazer. Capelli já informou que a Polícia Federal tem movido esforços para combater as milícias no estado do Rio, mas as polícias civil e militar precisam agir também. Segundo ele, é necessário um trabalho em conjunto para combater os criminosos. Grupos criminosos têm usado aplicativos de mensagens para aplicar o golpe da tarefa. Neste tipo de fraude, as vítimas recebem dinheiro para realizar atividades na internet, como curtir fotos, fazer comentários e seguir contas nas redes sociais em troca de dinheiro rápido.
A cada dia que passa, os criminosos inventam novas formas de tirar dinheiro das pessoas. O mais novo golpe digital, conhecido também como golpe da renda extra, está deixando no vermelho muitas pessoas que acreditam que poderiam ganhar dinheiro fácil. Tudo começa com uma simples troca de mensagens que pode complicar a vida financeira de qualquer um. No começo, um criminoso envia uma mensagem e se apresenta como funcionário de uma empresa de marketing digital que está selecionando interessados para trabalhar de maneira online. O suposto objetivo seria ajudar comerciantes a melhorarem o reconhecimento de seus produtos nas redes sociais. Em troca de tarefas diárias, os golpistas oferecem ganhos que variam de R$ 100 a R$ 1.500 por dia. Após aceitar a primeira proposta do golpista, o participante é incluído em um grupo de mensagens. No início, a vítima realiza as tarefas e recebe uma quantia em sua conta, mas sempre em valores baixos, até o momento em que chega uma tarefa em que é preciso pagar para poder participar. Então o golpista diz que o participante irá recuperar o dinheiro no mesmo dia. Para afastar um pouco a desconfiança da pessoa, outros participantes do grupo enviam comprovantes de pagamentos recebidos após a realização das tarefas e assim induzem a vítima a continuar no esquema. Essas tarefas pré-pagas têm valores mais altos. Para poder realizá-las, o criminoso diz que é preciso fazer um pré-pagamento de R$ 1.000 para receber no mesmo dia um valor de R$ 1.500. E é neste momento que aplicam o golpe, bloqueiam o usuário do grupo e somem, levando a vítima a ter um grande prejuízo financeiro. Para evitar cair nesses tipos de golpes, representantes da Febraban disseram que é sempre bom desconfiar de propostas de trabalho em que você tenha que pagar antes de receber o dinheiro. Outra recomendação é desconfiar de promessas de vantagens exageradas e jamais depositar dinheiro na conta de quem quer que seja, com a finalidade de garantir uma oportunidade ou um negócio. Caso a pessoa caia no golpe, ela deve notificar imediatamente seu banco para que medidas adicionais de segurança sejam adotadas, como bloqueio do aplicativo e senha de acesso. Quanto mais rápido for realizada a comunicação, maior será a possibilidade de recuperação do valor junto a outros bancos. E a seguir, governo divulga detalhes do concurso público unificado com vagas em todo o país. E ainda, prefeito de São Paulo disse que a concessionária Enel deveria sair da cidade diante tanta demora para atender consumidores. Após as fortes chuvas e quedas de energia nos últimos dias, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, subiu o tom contra a Enel nesta quarta-feira e disse que a concessionária tem que sair da cidade. O prefeito da capital paulista disse que o presidente mundial da Enel pediu uma reunião com ele na semana passada, mas que está resistindo porque não tem mais o que conversar. Quando a prefeitura ganhou a primeira ação contra a Enel na justiça, no começo de novembro do ano passado, ficou determinado que a empresa de energia deveria apresentar um plano de contingência e cumprir, mas não aconteceu. O presidente mundial da Enel, na semana passada, me pediu uma reunião. Eu estou resistindo a fazer, porque não tem mais o que conversar com essa turma, são irresponsáveis, né? E falo isso com todas as letras, irresponsáveis. Antes de ontem, por exemplo, eu fui na Vila Nova Conceição, fiquei lá até de madrugada, dezenas de árvores caídas só naquele bairro. Chegou a ter 86 quilômetros de vento ali e tinha uma equipe da Enel. E eu falando novamente com o Max, falando, vocês só estão com uma pessoa aqui? Não, não é verdade. Eu falei, eu estou aqui. Eu mandei para ele no WhatsApp a minha localização. Então, a minha relação com a Enel é essa, na defesa do interesse da cidade, ficar brigando com esses irresponsáveis. E aí, o que a gente fez? Conversei com a doutora Marina, inclusive antes de ontem. Ontem, fiquei até tarde na prefeitura discutindo esse tema, para a gente ingressar novamente na justiça, fazer uma representação para a Agência Nacional de Energia Elétrica, porque tem que acabar. Essa empresa precisa sair daqui, né? Não compete à Prefeitura de São Paulo, compete à Agência Nacional de Energia Elétrica, portanto, órgão federal, mas eu, como prefeito, nós estamos aqui no local agora sem energia, né? Essa árvore não caiu agora, já tem um tempo que ela derrubou. Não sei se precisar quanto tempo, mas já faz bastante tempo. Nunes chamou o presidente da Enel em São Paulo, Max Xavier Lins,
de mentiroso e refutou a informação da empresa de que havia 800 equipes nas ruas trabalhando no restabelecimento da luz na última terça-feira. O MDBista também fez críticas à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que prometeu uma fiscalização mais contundente da empresa de energia. Então a gente está com esse sofrimento de uma empresa que fala que tem um plano de contingência, porque quando a gente ganhou a ação, a primeira, daquele ocorrido no dia 3 de novembro, a Justiça concedeu para a Prefeitura de São Paulo que eles apresentassem o plano de contingência e cumprissem. Eles não cumpriram. Então a gente está levantando todos os dados, estão apresentando, possivelmente protocolamos hoje na Justiça, né? E uma das questões que a gente vai solicitar na Justiça é de que eles, nós vamos solicitar, não sei se a Justiça vai conceder, tá? Mas foi uma das questões que eu discuti ontem com a minha equipe lá à noite na Prefeitura de São Paulo. É de que eles precisam apresentar no site deles aonde estão esses caminhões, porque o Max me mandou um WhatsApp dizendo que tinha 800 equipes. Mentira, né? É mentira, ele é mentiroso. E a nossa solicitação, já que ele está fazendo essas afirmações, de que ele coloque, existem aplicativos fáceis para isso, colocar onde estão esses caminhões, georreferenciado para a gente saber onde é que eles estão, colocar no site qual que é a entrada do pedido de restabelecimento de energia ou de corte de árvore, e que coloque no site quando que esse pedido entrou, qual o momento de atendimento, para a gente poder ter, né, como representante da Prefeitura, vocês, imprensa, a sociedade, acompanhar o que eles estão fazendo. A cidade de São Paulo foi atingida por um forte temporal na segunda-feira, além de uma vítima fatal. As chuvas causaram uma série de transtornos à cidade, com alagamentos, carros destruídos e vias interditadas. A previsão é que as pancadas de chuva continuem até pelo menos no próximo domingo, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, com rajadas moderadas de vento e trovoadas. E pelo terceiro dia seguido, choveu forte na capital paulista. A prefeitura decretou estado de atenção no começo da tarde, quando o nível das águas provocou vários pontos de alagamento na cidade. Com ventos fortes, os bombeiros registraram quase 30 pedidos de socorro por acidentes causados pela queda de árvores. Continua chovendo e, por isso, é bom ficar atento a algumas recomendações do Centro de Gerenciamento de Emergências, que incluem evitar ruas alagadas, ficar longe da rede elétrica e não parar debaixo de árvores. As más condições climáticas já fizeram o Brasil perder 11 milhões de toneladas de grãos esperados para este ano. A última estimativa havia sido feita em outubro do ano passado, mas a cada mês que passa, a Companhia Nacional de Abastecimento vem reduzindo o potencial total de produção. O volume reavaliado hoje caiu para 306 milhões de toneladas. O Mato Grosso foi a região mais castigada pela irregularidade das chuvas. Justamente por isso, deverá ser o local com a maior queda de produção em 2024. O governo federal detalhou hoje como será o concurso público nacional unificado, mais conhecido como Enem dos concursos. Entre as novidades anunciadas está um aumento no número de cidades em que as provas serão aplicadas, que agora somam 220. As inscrições vão do dia 19 de janeiro até 9 de fevereiro. As cidades de Santos, em São Paulo, Petrópolis, no Rio de Janeiro e Blumenau, em Santa Catarina, tiveram participação confirmada como locais de prova. Os valores das taxas de inscrição são acessíveis e variam entre R$ 60 e R$ 90, dependendo do nível de escolaridade. Aqueles que integram o cadastro único para programas sociais e os bolsistas que cursaram faculdade pelos programas FIES ou ProUni estão isentos do pagamento. Mas a oportunidade vale a pena até para aqueles que têm que mexer no bolso. Isso porque o número de oportunidades é grande. Serão ofertadas mais de 6.600 vagas de ensino médio e superior para 21 órgãos ligados ao governo federal. Os cargos serão divididos em 8 blocos. Setores econômicos e regulação, com 359 vagas. Ambiental, agrário e biológicas, com 530 vagas. Tecnologia, dados e informação, 597. Infraestrutura, exatas e engenharias, 727 vagas. Trabalho e saúde do servidor, com 971 vagas. Educação, saúde e direitos humanos, 1.016 vagas.
Gestão governamental e administração pública, 1.748 vagas. Outras 692 serão destinadas para aqueles que não têm graduação. Os candidatos poderão concorrer a todos os cargos dentro do bloco de sua preferência. Um dos maiores atrativos é a remuneração. Existem vagas que pagam até R$22 mil já de início. A Sesgran Rio será responsável pelo concurso. Para o governo, essa é uma das formas de garantir igualdade de acesso aos cargos públicos, além de padronizar os procedimentos de aplicação das provas. E para se inscrever, é fácil. O candidato precisa ter uma conta no gov.br de qualquer nível. Depois deverá escolher o bloco e, em seguida, a sua preferência entre os cargos. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio. Em mais um dia de cautela dos investidores no mercado financeiro, a quarta-feira foi marcada pela expectativa da divulgação dos dados da inflação norte-americana. Também estão no radar da semana os números dos preços no Brasil em dezembro, que deve ter fechado o ano dentro da meta de inflação, o que ajuda a manter o ritmo de corte de juros pelo Banco Central. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,27%, cotado em R$ 4,89 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,46% aos 130.841 pontos. O programa Desenrola Brasil, que ajuda quem está com dívidas a recuperar condições de crédito financeiro, está em vigor desde julho do ano passado. Já alcançou a marca de 34 bilhões de reais em renegociações e mais de 11 milhões e meio de beneficiados. Pode participar quem ganha renda bruta mensal de até 2 salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único, com dívidas que tenham sido negativadas de 2019 a 2022, inferior a R$20 mil. Desde as mudanças nas regras do Minha Casa Minha Vida, a demanda por imóveis no segmento cresceu 30%. O Edson é dono de imobiliária. Em 2023, ele registrou aumento nas vendas de imóveis do Minha Casa Minha Vida. Deu um aquecimento de aproximadamente 30%, que era um mercado que estava meio estagnado por conta das mudanças que houveram lá atrás, de forma que tinha desanimado um pouco o construtor a investir no Minha Casa Minha Vida. Ele começou a vender mais no segundo semestre do ano passado, quando entraram em vigor as novas regras do Minha Casa Minha Vida. As principais mudanças foram redução de juros e o subsídio para as faixas 1 e 2, que passou para até R$55 mil. O subsídio é parte do financiamento pago pela União. Já na faixa 3, o valor máximo do imóvel aumentou para até R$350 mil. Depois dessas mudanças, o mercado começou a olhar novamente para este segmento do Minha Casa Minha Vida. E o efeito imediato foi o aumento do número de lançamento de imóveis. 2 meses após as mudanças, os lançamentos cresceram 17% e as vendas até 30%. Outro fator que colaborou foi o programa Bônus Moradia do governo estadual, que também concede subsídio para o Minha Casa Minha Vida. A gente chegou a vender imóvel aqui na faixa de 180 mil, que a pessoa conseguiu 75 mil de subsídio. Ou seja, ela financiou 105 mil. A maior parte da entrada, ou toda a entrada, foi pagado com o subsídio federal e o bônus moradia. 80% das vendas na imobiliária do Edson são de imóveis do Minha Casa Minha Vida. Ele está otimista com 2024. Ele está trabalhando com sonho das pessoas. Então eu digo que o sonho vai estar mais perto porque as condições estão muito mais favoráveis. Então a gente está acreditando que vai ser muito bom o ano de 2024, para quem quer comprar seu primeiro imóvel, se organize, procure um corretor de imóveis, uma imobiliária, realize o sonho da casa própria. O Fundo Monetário Internacional anunciou agora à noite um novo resgate financeiro da Argentina. Serão emprestados 4 bilhões e 700 milhões de dólares. Em contrapartida, o governo de Javier Milei se comprometeu a uma série de ajustes econômicos com a adoção de corte de gastos públicos, aumento das reservas internacionais
e fortalecimento da capacidade financeira do Banco Central. As grades em frente ao Congresso Nacional em Brasília foram retiradas na tarde desta quarta-feira. As estruturas foram instaladas em frente ao prédio antes do dia 8 de janeiro de 2023 e permaneceram no local na maior parte do ano passado até o início desta tarde. A decisão de retirada das grades foi anunciada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, durante a cerimônia Democracia Inabalada, no dia 8 de janeiro, que marcou um ano dos ataques às sedes dos três poderes. No evento, ao se referir às grades, Pacheco disse que o Congresso será aberto ao povo brasileiro. A estrutura em volta do prédio impedem a circulação de pessoas que querem se aproximar do prédio, que representa a casa do povo brasileiro. Segundo a Câmara dos Deputados, as grades são instaladas em caso de eventos ou outra necessidade e que, quando retiradas, são guardadas no depósito da casa. O Senado informou que as barreiras eram usadas em algumas situações desde 2013. Inveja daqui a pouco, um ano depois de declarado estado de emergência. Garimpeiros voltam à terra Yanomami e os indígenas sofrem as piores consequências. E também, secretário de Estado americano Antony Blinken só vê paz no Oriente Médio com a criação de um Estado palestino. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, será o novo ministro da Justiça e da Segurança Pública. Ele aceitou o convite agora há pouco, após se reunir com o presidente Lula no Palácio da Alvorada. Lewandowski chega para substituir Flávio Dino, que em fevereiro assumirá uma cadeira no STF. Um ano depois do presidente Lula decretar estado de emergência na terra Yanomami, a situação não mudou. Os garimpeiros voltaram e a situação dos indígenas enfrentam situações dignas de, no mínimo, muita atenção. O portal de notícias G1 trouxe com exclusividade fotos tiradas recentemente que mostram que o cenário no maior território indígena do país ainda é devastador. Em uma das imagens, por exemplo, aparece uma criança de 1 ano e 9 meses com 5 quilos e 300 gramas, que é o peso de um bebê de 3 meses, segundo a Organização Mundial de Saúde. Outra traz então uma criança de 4 anos com pouco mais de 6 quilos, mesmo peso de um bebê de 5 meses. Já em uma terceira imagem, então, é possível ver um menino de 11 anos, bem magro, com apenas 15 quilos e 400 gramas, pouco mais do que deveria pesar aí uma criança de 2 anos. No entanto, existe uma avaliação na região, é de que houve avanço na assistência aos indígenas no último ano, ou seja, em 2023, mas isso acaba se misturando com uma sensação de inércia em relação ao quadro geral, inclusive com a possibilidade de colocar o governo Lula sob a investigação por genocídio. Outra avaliação é de que o garimpo segue atuando livremente e a saúde em Yanomami está bastante ruim. Do lado do governo, a gente lembra que há uma promessa, de investimento superior a R$1 bilhão para ações estruturantes neste ano. Além disso, existe uma série de medidas judiciais, como a ordem do STF, para que o governo apresente um plano de proteção ao povo Yanomami com a expulsão definitiva dos garimpeiros. E uma outra ação na Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal, lá em Roraima, cobra então também aí um cronograma para a retirada do garimpo. A tendência então é que tudo que está sendo elaborado pelo governo local, já que teve uma reunião aqui em Brasília, é que seja entre fevereiro ou em março, mas a tendência maior é que seja no mês de março, já que a gente está finalizando no mês de janeiro o recesso do Judiciário, do Legislativo, mas há sempre reuniões aqui em Brasília, mas aí no mês de fevereiro também tem um carnaval, então a tendência é que tudo seja resolvido e tudo possa sair do papel apenas no mês de março. E o Ministério dos Povos Indígenas afirmou que o governo mobilizou uma operação interministerial para salvar vidas e garantir o acesso à saúde dos povos Yanomami. O Ministério da Defesa disse que o apoio logístico das Forças Armadas resultou na distribuição de toneladas de alimentos e materiais de apoio. E o Ministério da Saúde afirmou que o desmonte das políticas de saúde indígena ainda causam consequências profundas, mas que estão sendo combatidas
com ações de emergência e estruturantes de forma interministerial. Já o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo apresente um plano de proteção ao povo Yanomami, com a expulsão definitiva dos garimpeiros. Os profissionais de saúde têm chamado a atenção para uma doença típica dos tempos modernos, a dismorfia corporal. As mídias sociais podem ser um gatilho, principalmente para os jovens. Especialistas em saúde mental estão fazendo um alerta para alguns sinais que indicam comportamentos típicos da chamada distorção de percepção da imagem. O uso frenético das mídias sociais tem um peso importante no diagnóstico. Nas ruas, as opiniões vão de encontro com essa realidade paralela. Você tem o hábito de usar filtro? Tem também, né? É um costume. E aí você se sente melhor quando você posta com filtro? Sinto. É melhor que todo mundo gosta, né? Tem uns que mostram a realidade, tem gente que gosta de usar filtro para se esconder algumas características, né? Aí a pessoa vai gostando, admirando. A gente vê as outras pessoas na internet toda arrumada, toda maquiada, com aquela beleza natural, usando aquele filtrinho, né? Aí a gente se sente meio desconfortável, então já sim. Porque não mostra o real da pessoa, né? Aí, às vezes, você vê uma coisa e depois você vai ver o real, é outra bem diferente. Eu acho que a pessoa tem que ser mais natural possível. Tem gente que se acha confortável, né, fazendo assim, mas você não é você realmente, né? Então, vai chegar um momento que você vai ver essa pessoa pessoalmente, tá bem diferente, né? Você não consegue ver a pessoa normal, né? Você consegue ver somente, como podemos falar, a maquiagem da pessoa, né? Ela não tá 100% ali, né? E você tem o hábito de utilizar filtro nas mídias sociais? De vez em quando, nem sempre, sabe? Porque a pessoa tem que ver você normal, né? E você, em algum momento, já se sentiu insegura na hora de postar alguma foto? Todo mundo se sente um pouco, né? Já me senti sim. O hábito de mudar a aparência pessoal nas fotografias por meio de aplicativos até parece inofensivo, mas pode esconder uma doença classificada como um transtorno mental. Este psiquiatra explica como identificar a dismorfia corporal. A pessoa, ela se vê de uma forma defeituosa. Algum aspecto do corpo, alguma parte do corpo, ela vê como um defeito. E ela quer corrigir aquilo. Então, ela é algo que ela sai da realidade. Conforme o profissional, a dismorfia tem relação direta com a interação nas redes e os jovens são públicos mais vulneráveis. Outro indicativo que merece atenção é que, a partir do transtorno dismórfico, outras doenças podem ser desencadeadas. De um modo geral, o que a gente chama de comorbidade. As pessoas, elas estão tão angustiadas com o que não existe, o que existe parcialmente, que elas costumam ter quadros muito frequentemente depressivos, né? Principalmente a depressão. Mas outros quadros, como a ansiedade, etc., podem, até quadros psicóticos podem estar presentes, e principalmente quadros alimentares. O psiquiatra reforça que, uma vez identificada, a doença tem tratamento. Ele também esclarece por que é fundamental a atuação de especialistas capacitados. A melhor coisa é o tratamento integrado. É o tratamento psicológico, através das psicoterapias, e o tratamento médico-psiquiátrico, muitas vezes com o uso de medicamentos, para diminuir essa angústia e fazer que a pessoa, então, tenha um senso de realidade. O presidente Lula decidiu apoiar a ação movida pela África do Sul contra o Estado de Israel por crimes de genocídio contra o povo palestino. O caso deve ser analisado amanhã e depois pela Corte Internacional de Justiça em Haia, órgão da Organização das Nações Unidas. Em nota, o governo brasileiro ressaltou que o Brasil condenou os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro do ano passado, mas reiterou que tais atos não justificam o uso indiscriminado, recorrente e desproporcional de força por Israel contra civis. Já são mais de 23 mil mortos, sendo 70% mulheres e crianças. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que a paz com Israel era alcançável, mas que não irá atingir uma total integração com seus vizinhos sem apoiar a criação de um Estado palestino. Para Blinken,
Esta crise deixou claro que não se pode ter um sem o outro e não se pode alcançar nenhum dos objetivos sem uma abordagem regional integrada. Passando por diversos países árabes nos últimos dias, Blinken, na tentativa de reduzir a escalada de tensões no Oriente Médio em meio à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, o secretário norte-americano indicou ter ouvido um compromisso de tomar as medidas necessárias para dar confiança a Israel na segurança sobre os países árabes que não têm relações diplomáticas com Israel, como Arábia Saudita e Catar. Blinken afirmou que se Israel quiser que os seus vizinhos árabes tomem as decisões difíceis e necessárias para ajudar a garantir a sua segurança duradoura, os próprios líderes israelenses terão de tomar decisões difíceis. Nesta quarta-feira, o secretário de Estado americano se reuniu com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, para discutir o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, além de entender qual poderia ser o papel da entidade na faixa de Gaza após o fim da guerra. Na reunião, Abbas disse a Blinken que os palestinos não aceitaram o que ele chamou de planos israelenses para manter Gaza separada da Cisjordânia. A próxima visita de Antony Blinken está planejada ao Bahrein para mais negociações sobre a guerra. Os rebeldes iemitas do grupo Houthis, aliados do Irã, do Hamas e do Hezbollah, lançaram seu maior e mais complexo ataque contra embarcações comerciais no Mar Vermelho, desde que a guerra no Oriente Médio começou. O ataque, que contou com 18 drones, 2 mísseis de cruzeiro e um míssil antinavio, foi interceptado próximo à costa do Iêmen por caças americanos e navios de guerra de Washington e de Londres. Assim, todos os armamentos que visavam diversos cargueiros na região foram derrubados sem deixar danos. O Ministério da Defesa do Reino Unido já afirmou que a ação provocativa não passará em branco. Segundo o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, este foi o 26º ataque Houthi contra rotas comerciais no Mar Vermelho desde o dia 19 de novembro. Os Houthis lutam uma guerra civil desde 2014 e expulsaram o governo local da capital Sanaã para áreas ao sul do país. Os ataques do grupo visam navios com alguma ligação com Israel. Devido à ação do grupo, os Estados Unidos ampliaram uma força-tarefa que opera nos mares da região desde 2002 e, para isso, contam com navios de países aliados da OTAN. A insistência do grupo Houthi gera temores de que os Estados Unidos e seus aliados acabarão atacando posições no país que vive um precário cessar-fogo. Isso desagrada Washington, que quer evitar um aumento regional do conflito Israel e Hamas e tem sua maior base no Oriente Médio ao alcance de mísseis Houthi do outro lado do Mar Vermelho. Em Israel, as operações do exército seguem focadas no sul da faixa de Gaza, após Tel Aviv encerrar as ações principais na parte norte da região. Mas as atenções estão voltadas para a fronteira norte, onde as lutas até aqui controladas entre Israel e o Hezbollah ameaçam sair do controle. Nesta quarta-feira, caças israelenses bombardearam posições rivais, enquanto o Hezbollah atacou cidades do Estado judeu com mísseis antitanque. Agora há pouco, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, acusou o Irã de estar por trás da onda de ataques realizados pelo grupo terrorista contra embarcações do Mar Vermelho e afirmou que Washington e outros países já deixaram claro a Teherã que o apoio a essas ações tem de parar. E veja a seguir, aumentaram as reclamações contra motoristas de aplicativo que pedem adicional para ligar o ar-condicionado. E também, pela 7ª vez seguida, Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, foi eleita a mais bonita do mundo. Está aumentando o número de reclamações contra motoristas de aplicativo que pedem um adicional na tarifa para ligar o ar-condicionado. Ainda mais com o calor que tem feito nos últimos dias, a situação é pior em algumas cidades, como o Rio de Janeiro.
São mais de 10 anos de funcionamento no Brasil. Empresas de tecnologia que oferecem serviços de transporte, conectando pessoas e motoristas. As maiores do ramo somam mais de 70 milhões de cadastros de usuários e 2 milhões de inscrições de motoristas em todo o país. Presença em mais de 500 cidades. Mas o calor tem incomodado e gerado alguns desconfortos entre usuários e condutores. Imagina chamar um carro por aplicativo num dia de calor e depois que você entra no veículo, vem a surpresa em forma de mensagem, que o carro não dá direito ao uso do ar-condicionado. E se o passageiro desejar usá-lo, será acrescido o valor de 50 centavos por quilômetro rodado ao total da corrida. A taxa extra é cobrada geralmente em dinheiro ou Pix. Segundo o site da empresa Uber, citada na mensagem, a composição do preço leva em consideração um valor inicial, a distância e o tempo de viagem, e corrobora com os valores da empresa apontados como respeito, igualdade, integridade e a transparência. Por conta da cobrança extra e fora do padrão do próprio aplicativo, a Secretaria de Defesa do Consumidor proibiu que motoristas e carros de aplicativos cobrem qualquer valor adicional pelo uso do ar-condicionado. A definição foi publicada em Diário Oficial e, para a pasta, tal prática é considerada abusiva. A medida adotada pelo governo do Rio de Janeiro estabelece ainda que as plataformas de transporte por passageiro devem oferecer, no momento da contratação do serviço, a informação clara e precisa quanto ao uso do ar-condicionado em todas as categorias. Enquanto isso não acontecer, todos os veículos devem rodar com o aparelho ligado sem cobranças extras. Aqueles que forem flagrados desrespeitando a medida vão ter a circulação suspensa pela plataforma de aplicativo. Para evitar desrespeito às regras, a norma determina que os carros que estiverem com o ar-condicionado quebrado saiam da plataforma temporariamente. A determinação do governo dividiu opiniões entre motoristas e usuários. Os passageiros, quando cobram sobre o funcionamento do ar-condicionado, o motorista alega que não liga por causa do valor do combustível e que a opção é pegar o carro de uma categoria mais elevada. Enquanto isso, os condutores se defendem dizendo que tal atitude não é má vontade. Na verdade, eles não recebem pelo que deveriam. Alguns usuários entendem as reclamações dos motoristas sobre o preço do combustível aumentar por causa do ar-condicionado. No entanto, eles também não acham justo passar calor. E caso o passageiro se sinta prejudicado, ele pode procurar a Secretaria de Defesa do Consumidor pelo WhatsApp 21 99374 1585 e denunciar o descumprimento da lei. O nome de Dorival Júnior foi confirmado hoje como novo técnico da seleção brasileira. A confirmação da CBF foi feita em seu site oficial na tarde de hoje. Dorival já havia comunicado a decisão de deixar o São Paulo no último domingo. Principal alvo da CBF depois da demissão de Fernando Diniz, Dorival recebeu os primeiros contatos do presidente Edinaldo Rodrigues nos últimos dias e gostou da proposta. Apesar da insegurança por causa das disputas políticas na CBF, o técnico aceitou o convite para comandar o Brasil no ciclo da próxima Copa do Mundo. Dorival Júnior substitui Fernando Diniz, que ficou na seleção por apenas 6 jogos, com apenas 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, deixando o Brasil na 6ª posição das eliminatórias. E agora, o primeiro desafio está marcado para acontecer em março. Ele terá a dura missão de convocar os jogadores para os amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. E a Copa São Paulo tem revelado nomes de peso para o futebol. Antes da bola rolar, a diversão começa com a criatividade do nome dos jogadores. Mbappé da Shopee, Feijoadinha e DVD são alguns que fazem parte dessa lista. As referências vão desde famosos, passando por animais, objetos, comidas típicas e homenagens aos craques da bola. Nessa edição da Copinha temos o Mbappé, mas esse não fala francês, nunca conquistou a Copa do Mundo. Ele joga no Cruzeiro de Alagoas. Batizado de Mbappé da Shopee, a versão menos luxuosa do astro francês caiu nas graças dos torcedores e vem fazendo sucesso. Já o Kaká abandonou a aposentadoria e foi jogar no 15 de Jaú,
equipe do interior paulista. Outro astro francês foi homenageado na maior competição do futebol de base brasileiro. É o Thierry Henry, jogador do São Paulo. O moleque travesso da Moca, o Juventus, apostou em um dos principais pratos brasileiros e colocou feijoadinha para disputar a copinha. Muita gente já está acostumada a assistir filmes, séries e shows de maneira totalmente digital, mas o Suzano, da Grande São Paulo, conta com uma solução analógica para o seu time, é o DVD. E para fechar essa lista de nomes curiosos e engraçados, temos o Zóio, do Comercial Tietê. A Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, em São Paulo, abriu as inscrições para os voluntários que desejam participar de um estudo clínico sobre o tratamento de câncer no sangue com a terapia celular CAR-T-cell. Essa terapia é capaz de combater cânceres usando as células de defesa do próprio paciente. Elas são retiradas, modificadas em laboratório e logo depois reinseridas no corpo. São 81 vagas para pacientes de qualquer lugar do país com leucemia linfóide aguda. Um dos pré-requisitos para participar é ter entre 3 a 70 anos de idade, além de não ter respondido bem aos tratamentos convencionais como quimioterapia ou radioterapia. Aqueles que preencherem esses requisitos poderão solicitar sua participação através do e-mail terapia@hemocentro.fmrp.usp.br. Uma das principais dificuldades enfrentadas por fumantes que buscam largar o cigarro é superar o período de abstinência, que geralmente dura de 2 a 3 semanas. E a fissura, né, Beatriz, manifestada por esses dependentes de tabaco, essa sensação de desconforto, angústia, é o desejo, aquele desejo que não passa, é intenso, é fumar novamente. Exatamente. Né? Mas existem diversas estratégias para auxiliar esse período sem desistir. Um estudo da Universidade Federal Fluminense, conduzido no Brasil, revelou que o chocolate amargo pode ser uma alternativa. Os resultados da pesquisa indicaram que o consumo diário de uma porção de 40 gramas de chocolate amargo com 70% de cacau contribuiu para a diminuição da fissura em fumantes que estavam em tratamento. E importante, sem afetar as medidas corporais dos pacientes. O medo de ganhar peso é justamente uma das razões que levam as pessoas a relutarem em parar de fumar. Segundo uma nutricionista especialista em dependência química e responsável pelo estudo, isso ocorre porque os fumantes desenvolvem uma seletividade alimentar devido à ação da nicotina, que acelera o metabolismo e interfere nas papilas gustativas da língua, reduzindo a sensação de sabor dos alimentos para o tabagista. Durante um mês, eles realizaram um estudo de intervenção clínica com 47 fumantes, portadores de comorbidades crônicas, entre elas diabetes e hipertensão, que eram atendidos na Unidade de Assistência Integral ao Tabagismo do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Nefrologia na cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. A Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, foi eleita a melhor praia do mundo. Esta foi a 7ª vez que o cartão postal ganhou destaque no ranking. A Praia do Sancho, localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, foi eleita a melhor praia do mundo em 2023 pelo site especializado em viagens TripAdvisor. Essa é a 7ª vez que o Sancho, cartão postal da ilha, recebe esse título. A avaliação foi feita pelos usuários do portal ao longo dos 12 meses. Menos de 1% dos 8 milhões de perfis recebe o prêmio Os Melhores dos Melhores. Conhecida pelas águas cristalinas, trilhas, mirantes e falésias, a Baía do Sancho recebeu 8.773 avaliações no site, garantindo a nota máxima de 5,0. No final de junho do ano passado, a seleção da Architectural Digest posicionou o paraíso entre as 39 praias mais bonitas do mundo. Com seu mar azul turquesa, a praia tem uma das mais belas vistas da ilha. O acesso pode ser feito de barco ou através de escadaria encravada em uma fenda na rocha. Administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade,
O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha cobra uma taxa com validade de 10 dias. A visitação custa R$ 358 para visitantes estrangeiros e R$ 179 para turistas brasileiros. O ingresso também dá acesso a outras praias como o Sueste, Leão e as baías dos Golfinhos dos Porcos. Todo mundo sabe que pedalar faz bem para a saúde, mas quando a bicicleta conquista um maior status no esporte, fica melhor ainda. E quando o atleta corre, sua, se diverte, faz novos amigos, olha só, a onda do mountain bike pega bem no coração, que chegou com tudo em Dourados, no Mato Grosso do Sul. 5 horas da manhã de um fim de semana, o sol surgindo e a maioria das pessoas ainda aproveitando as últimas horas de sono antes de começar o dia, certo? Não para essa turma. Bicicletas, equipamentos de segurança e muito líquido para hidratação. Tudo preparado e lá estão eles com toda a disposição que o dia merece. Esse grupo de Dourados coleciona grandes momentos levando a vida pedalando. Criada em 2020, é através de um grupo de mensagens chamado Dourados MTB Mountain Bike, com 450 participantes, que os convites para as trilhas acontecem. E acreditem, é só chamar que a galera vai chegando. O objetivo, na verdade, é saúde. Saúde, amizade, companheirismo, né? Para que a gente pudesse estar compartilhando aí da mesma paixão, que é o ciclismo. E com segurança, né? Porque quanto mais pessoas junto, o pedal ele se torna mais seguro. A aventura dessa vez tem um percurso de 50 quilômetros. O ponto de partida é na Avenida Guaicurus, na saída para o distrito de Itaú. O grupo irá passar pelos locais conhecidos pelos adeptos do ciclismo, como Li Teixeira, chegando ao Morro do Chapéu, passando pela Fazenda Primavera e, por fim, o distrito de Picadinha, incluindo asfalto e estradas vicinais, também conhecidas como rústicas, por serem de terra ou cascalhadas. Você está muito no ciclo urbano e você sai para o ciclo rural, você acaba, na verdade, conhecendo trilhas, você acaba, na verdade, conhecendo fazendas, você acaba, na verdade, conhecendo lugares que você nem imaginava que tinha aqui em Dourados, né? A prática do ciclismo promove o bem-estar, tanto físico quanto psicológico. Reduz o estresse, a ansiedade e o combate à depressão, já que todo exercício libera um pouco mais de dopamina e serotonina, os hormônios responsáveis pela felicidade e o bem-estar. Beatriz pratica o esporte há muito tempo. O ciclismo não se tornou apenas um estilo de vida, mas uma receita para curar problemas muitas vezes invisíveis, mas que afetam o desempenho do dia a dia. Crise de ansiedade, você não tem vontade de sair, mas você faz um esforço e a partir do momento que você subiu na bicicleta, parece que aquilo lá vai ficando tudo para trás. Você chega em casa leve, você vê a natureza, você faz amizade, né? Você chega do pós-pedal, quanto mais sujo você chega, aquela satisfação, eu falei, putz, eu fui lá e consegui. Então, para mim, o ciclismo está na veia. Essa mistura de adrenalina, sensação de liberdade e também tranquilidade se torna essencial para uma aventura deslumbrante. A cada curva, uma paisagem nova. Muitas árvores que se fundem com a produção agrícola. Bois que pastam tranquilamente como se o mundo não tivesse pressa de acontecer. Subidas e descidas que exigem o máximo de esforço físico para esses amantes do ciclismo. Se você está se perguntando se esse é um esporte para poucos, Thiago garante que todos podem praticar o pedal. Todo esporte ele tem o seu nível, né? Eu quero ser um cicloturista, você vai ter um esporte acessível. Eu quero uma competição, aí já é um outro nível. Eu falo que é muito acessível, né? Então, bora pedalar, cuidar da saúde e da mente. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.